Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei falar sobre derivadas direcionais. Eu irei começar pela definição de derivadas direcionais. Como o próprio nome diz, derivadas direcionais nada mais são do que derivadas de uma função f numa determinada direção. Tá? Então nós vamos definir a derivada direcional da função f no ponto P0 de coordenadas x0, y0 e na direção de um vetor, na direção e no sentido de um vetor u de componentes u1 e u2, como sendo o seguinte limite. Aqui nós temos o limite com S tendendo a zero, de f de x0 mais S11, y0 mais S12, menos f de x0, y0 dividido por S. Então, esse limite, quando existir, vai ser chamado de derivada direcional, de f no ponto P0 e no sentido e na direção do vetor unitário u. Tá bom? Algumas notações que nós podemos utilizar são as seguintes. Essa primeira aqui, d de f, né, subíndice u, aplicado em x0, y0. Temos também essa notação aqui, del f, del u, né, no vetor u, aplicado em x0, y0. E essa terceira notação, df, ds, subíndice u, p0. Bom? Então, a derivada direcional nada mais é do que a derivada de uma função na direção e no sentido de um determinado vetor unitário do R2, no caso de função de duas variáveis. Tá? Mais para frente eu vou falar sobre derivada direcional de funções de três variáveis. Observe que aqui nós estamos fazendo uma variação tanto na variável x quanto na variável y, né, quando a gente calcula esse limite. Diferentemente do caso das derivadas parciais, que nós fazíamos a variação apenas ou no x, quando a gente estava tratando da derivada parcial em relação a x, ou do y, quando a gente estava tratando da derivada parcial em relação a y. Nesse sentido, a gente vê que as derivadas parciais, elas nada mais são do que casos particulares das derivadas direcionais. Né? Ou seja, se a gente considerar os vetores canônicos I, dado por 1, 0, né, com componentes 1, 0, e J, cujas componentes são 0 e 1, então, se a gente considerar também um ponto P0, de coordenadas x0 e y0, no domínio da função f de xy, então a derivada direcional de f no ponto P0, na direção do vetor canônico I, nada mais é do que a derivada parcial de f em relação a x, no ponto x0 e y0. De forma análoga, a derivada direcional de f no ponto P0 na direção do vetor j, nada mais é do que a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Tá? Então, novamente, observem que na derivada parcial, nós fizemos aqui uma variação apenas no valor de x. Nós mantivemos o y constante. Tá? E na derivada parcial em relação a y, nós variamos apenas o y. Nós deixamos o valor de x fixo igual a x0. Bom? Então, observem que quando eu calculo a derivada parcial em relação a x, eu estou calculando a derivada direcional da minha função f na direção e no sentido do meu vetor canônico i. Sendo assim, calcular a derivada parcial de uma função f em relação à variável x nada mais é do que calcular a derivada direcional da função f na direção do vetor canônico i, né, que a gente tem aqui. Ou seja, nós estamos olhando aqui para a direção do eixo x, né, a direção horizontal, e no sentido positivo do eixo x. E de forma análoga, calcular a derivada parcial de uma função f em relação a y, nada mais é do que olhar para a derivada direcional no sentido e na direção do vetor canônico j, que está aqui. Ou seja, calcular a derivada de uma função na direção do eixo y, né, na direção vertical, e no sentido positivo do eixo y. Bom? De forma mais geral, nós podemos olhar para um vetor aqui u,
unitário de componentes 1 e o 2, e calcular a derivada de uma função no sentido e na direção desse vetor unitário. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar trabalhando, então, com a derivada direcional. Então, vamos olhar para essa definição agora no R3. Então, aqui nós temos uma superfície S, que é dada pelo gráfico da função f de xy. Bom? Nós temos um plano que passa pelo ponto P0. Esse ponto P0 ele tem coordenadas x0, y0. E também passa pelo ponto P, de coordenadas x0, y0 e z0. Bom? E além disso, esse plano ele é paralelo ao vetor U, de componentes o 1 e o 2. Bom? Esse vetor U está aqui. Tá? Então, quando a gente olhar para a interseção dessa superfície com esse plano, nós vamos obter exatamente essa curva C que está aqui no desenho. E aí essa curva C está passando pelo nosso ponto P, e exatamente nesse ponto P nós temos uma reta tangente a essa curva, né, que está aqui. Bom? Então, o que a derivada direcional nos fornece? Novamente, assim como no caso do cálculo 1, quando a gente está tratando de derivadas de funções de apenas uma variável, e também quando a gente está falando de derivadas parciais de uma função de 2 ou 3 variáveis, aqui no caso das derivadas direcionais, a derivada direcional de uma função f no ponto P0, né, no caso aqui a gente está nesse ponto P, x0, y0, z0, nos fornece a taxa de variação da nossa função f nesse ponto P. Em outras palavras, essa derivada direcional, ela nos fornece a inclinação da nossa reta tangente nesse ponto P, no sentido e na direção do nosso vetor unitário U. Assim como no caso das derivadas parciais, nós tínhamos uma regra prática para calcular as derivadas em relação a x, em relação a y, no caso de funções de 3 variáveis em relação a z, aqui para as derivadas direcionais, nós também vamos ter cálculos mais diretos para poder calcular essas derivadas, ao invés de ficar calculando aquele limite da definição a todo momento. Bom? Então, para isso, vamos considerar o vetor unitário U, e vamos considerar uma superfície S, dada pelo gráfico de f de xy, e uma curva C, né, em cima dessa superfície S, dada pelo gráfico de f de xs, ys, sendo que xs é x0 mais s1 e ys é y0 mais s2, com s pertencente aos reais. Bom? Então, observem que xs e ys nada mais são do que as equações paramétricas de uma reta que passa pelo ponto x0 e y0 e tem como vetor diretor o vetor cujas componentes são o 1 e o 2. Bom? Neste caso, calcular a derivada direcional dessa função f no ponto P0, na direção e no sentido desse vetor unitário U, nada mais é do que calcular a derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto x0 e y0 multiplicado por 1, mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto x0 e y0 multiplicado por 2. Tá bom? Então, sempre que a gente quiser calcular a derivada direcional de f no ponto P0, na direção e no sentido de um vetor unitário U, basta a gente fazer essa soma do lado direito da igualdade. Tá? Como nós podemos ver que isso é verdade, né? Observe que, como a gente viu no slide anterior, a derivada direcional de f na direção e no sentido do nosso vetor U, no ponto xy, nada mais é do que a inclinação da reta tangente à nossa curva de nível no ponto XYZ. Tá bom? E a gente sabe que a inclinação da nossa reta tangente é dado pela derivada
em relação ao parâmetro S da nossa função f aplicada em x de s, y de s. Mas pela regra da cadeia, a derivada em relação a s dessa função nada mais é do que a derivada de x em relação a s, mas a derivada de x em relação a s é dado por 1, que multiplica a derivada parcial de f em relação a x. E a gente está olhando ponto xy. Mais a derivada de y em relação a s, que é o 2, multiplicado pela derivada parcial de f em relação a y. No ponto xy. Então, de fato, essa igualdade é verdadeira. Bom, uma observação. Para a gente poder calcular a derivada direcional, nós precisamos que o nosso vetor seja unitário, tá bom? Ou seja, que a norma, o tamanho desse vetor seja igual a 1. Então, por exemplo, vamos calcular a derivada da função f de xy, dada por x ao quadrado que multiplica y menos x que multiplica y ao quadrado, no ponto P0 de coordenadas 1, 1, na direção do vetor v de componentes 1 e 2. A primeira coisa a se observar é que esse vetor ele não é unitário. Por que ele não é unitário? Porque a norma desse vetor é dado pela raiz da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado, que neste caso vai dar raiz de 5. Tá? Então, a gente precisa de um vetor que tenha o mesmo sentido e a mesma direção de v e que seja unitário. Como que a gente vai obter esse vetor? A gente vai obter esse vetor normalizando o vetor v. Então, vamos considerar o vetor u, dado por 1 sobre a norma de v, que multiplica o vetor v. 1 sobre a norma de v é 1 sobre raiz de 5, que multiplica o vetor v, ou seja, que multiplica o vetor 1, 2. Então, o vetor u ele é dado por 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Bom? Então, para a gente calcular essa derivada direcional, a gente vai calcular a derivada direcional de f na direção e no sentido, então, do vetor unitário u, que a gente acabou de determinar. Mas para calcular a derivada direcional da nossa função f, no sentido e na direção do nosso vetor unitário u, como a gente viu nos slides anteriores, nós precisamos calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y dessa função. Então, primeiro vamos calcular essas derivadas parciais. A derivada parcial de f em relação a x, eu mantenho o y como constante e vou calcular a sua derivada em relação a x. Então, a gente vai ter 2x que multiplica y menos y ao quadrado. E a derivada parcial em relação a y, nós vamos manter o x como sendo uma constante e derivar em relação a y. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 2xy. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, basta substituir o x e o y por 1, neste caso eu vou obter 1. E a derivada parcial de f em relação a y, também no ponto 1, substituindo o x e o y por 1, a gente vai obter menos 1. Tendo esses valores em mãos, a gente pode calcular a derivada direcional de f. Então, a derivada direcional de f no sentido e na direção de u, que é o mesmo sentido e a mesma direção do vetor v, no ponto P, aliás, P0, de coordenadas 1, é dado pela derivada parcial em relação a x no ponto 1, que é 1,
vezes a primeira componente do nosso vetor unitário u, que é 1 sobre raiz de 5, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, que é menos 1, que multiplica a segunda componente do nosso vetor u, que é 2 sobre raiz de 5. Portanto, a derivada direcional de f na direção e no sentido do nosso vetor v é a mesma que a derivada direcional de f na direção e no sentido do vetor unitário u. Tá? E a gente está calculando no ponto 1, 1. E neste caso, nós vamos ter 1 sobre raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 5, que vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 5. Bom, vamos falar agora do gradiente de uma função. Então, o que é o gradiente de uma função? O gradiente de uma função nada mais é do que um vetor, tá? Que a gente vai definir da seguinte forma. Dada uma função diferenciável de duas variáveis, f de x, y, nós vamos definir o vetor gradiente de f no ponto P0 de coordenadas x0 e y0, e a gente vai denotar ele por del f de x0 e y0, ou por grad de f, como sendo o vetor de R2, cuja primeira componente é dado pela derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0, e a segunda componente desse vetor é dado pela derivada parcial em relação a y no ponto x0 e y0. Bom? Por exemplo, vamos calcular o gradiente da função f de xy igual a x, que multiplica y ao quadrado, mais ln de y, no ponto P0 de coordenadas 0 e 1. Então, primeiro nós precisamos das derivadas parciais dessa função f. Observe que a derivada parcial de f em relação a x, no ponto xy qualquer, é dado por y ao quadrado. E a derivada parcial de f em relação a y, no ponto xy qualquer do domínio de f, é dado por 2xy mais 1 sobre y. Bom? Então, pela definição do vetor gradiente, o gradiente de f no ponto 0, 1 é igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 1, na direção do vetor i, mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto 0, 1, na direção do vetor j. Mas a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 1 vai ser igual a 1. Então vai ficar 1 vezes o vetor i, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 1, que também é 1, mais j. Então daqui nós concluímos que o vetor gradiente de f no ponto 0, 1 é igual ao vetor 1. Tá bom? Tendo em vista a definição de um vetor gradiente, nós temos agora o seguinte teorema. Se z igual a f de xy é uma função diferenciável em uma região aberta contendo o ponto P0 de coordenadas x0 e y0, então para calcular a derivada direcional dessa função f no ponto x0, y0 e no sentido e na direção do vetor unitário u, basta a gente calcular o produto escalar entre o vetor gradiente de f no ponto x0 e y0 e o vetor unitário u. Bom? Por exemplo, vamos calcular a derivada direcional de f de xy igual a exponencial de x vezes o cosseno de y no ponto P0 de coordenadas 0, 0, na direção e no sentido do vetor unitário u. Tá? Observe que neste caso, o nosso vetor unitário já tem tamanho 1, a norma dele é igual a 1, então a gente não precisa normalizá-lo. Bom, a gente já pode aplicar a definição de derivada direcional diretamente e também, no caso, aplicar o teorema anterior diretamente. Então, o que a gente precisa? Calcular o gradiente de f no ponto x0, y0.
Para calcular o gradiente de f, nós vamos calcular as derivadas parciais de f primeiro. Então, a derivada parcial de f em relação a x, neste caso, ela é dada pela exponencial de x vezes o cosseno de y. E a derivada parcial em relação a y é dada por menos a exponencial de x vezes o seno de y. Só que nós precisamos dessas derivadas parciais no ponto 0, 0. Então, eu vou substituir o x e o y por zero. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0 vale 1. E a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0 vale 0. Daqui, nós concluímos que o gradiente da nossa função f no ponto 0, 0 é igual ao vetor cuja primeira componente é 1 e a segunda componente é 0. Então, pelo teorema anterior, a derivada direcional de f no sentido e na direção do vetor unitário u no ponto 0, 0 é dado pelo produto escalar entre o vetor 1, 0 e o vetor u, que neste caso é raiz de 2 sobre 2 na primeira componente e também raiz de 2 sobre 2 na segunda componente. Calculando esse produto escalar, nós vamos ter 1 vezes raiz de 2 sobre 2 mais 0 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a derivada direcional da minha função f na direção e no sentido do vetor unitário u e no ponto 0, 0. Então é isso, e no próximo vídeo nós vamos ver um pouco mais sobre derivadas direcionais. Até lá!